Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco, desta quarta-feira. Estamos aqui de terça a quinta-feira com você, a partir de 8h30 da noite. E nós temos na sexta-feira Tribuna Livre. A produção do programa já até me passou aqui o tema que vai ser os impactos na infraestrutura e na economia de Rio Branco após a maior cheia da história do Acre. Os nossos convidados serão o superintendente da FEComércio, o Egídio Garó, e o secretário adjunto de obras do município de Rio Branco, Ricardo Araújo. Tribuna Livre vai ao ar às sextas-feiras, no mesmo horário do Boa Noite Rio Branco, a partir de 8h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Eu continuo conversando, você que está ligando no televisor agora, eu continuo conversando aqui com o professor Wesley de Brito sobre a questão das consequências da alagação, crise econômica, pacote, o que fazer nesse momento de indefinição dos rumos econômicos do país. Professor Wesley, para o financiamento de móveis, por exemplo, de eletrodoméstico, aquelas pessoas que perderam na alagação, tudo vão ter que comprar alguma coisa, tem que ter cautela também? Olha, principalmente em questões de crediário, né? O crediário ele te dá um horizonte muito grande para pagamento, mas a pessoa ali pelo desespero em poder adquirir um fogão para fazer a comida do dia a dia, ela adequa o seu orçamento a um crediário, que normalmente ele vem com juros muito mais altos do que qualquer financiamento. No motivo de desespero, a pessoa não vai ter escolha. É muito mais fácil. A pessoa chega aqui e diz, olha, não faça no juros do cartão de crédito, não faça crediário. Não faça. Realmente, no mundo, numa caixinha de madeira, realmente não se deve fazer. Mas a realidade das pessoas é outra. No momento do desespero, elas vão fazer. Aconselho a não. Por quê? Aumento de juros. Vai ficar mais caro o dinheiro. Mas no momento que as pessoas estão passando agora, é um conselho que não vai valer a pena para as pessoas, porque elas vão precisar comprar tudo. O que elas podem tentar fazer é procurar a melhor alternativa, a mais barata possível. Conversar com o seu gerente do banco, conversar lá com uma empresa que faz o financiamento fora do banco, ou então com a própria empresa, né? Dizer, olha, o banco me cobrou um juro menor, o que você pode fazer por mim? É o momento de pechinchar, então? Infelizmente, né? Porque o dinheiro vai estar caro, já está caro, vai ficar mais caro ainda. Então, a alternativa que essas pessoas têm é, infelizmente, procurar o mais barato possível. Isso vale também para o financiamento educacional, por exemplo, estudantil? FIES está incluído aí nessa conta? Ou ainda vale a pena investir pelos juros serem baixos e ao investimento na carreira? Olha, enquanto o FIES, justamente por ser um financiamento federal, ele vale a pena. Porque o Estado, a União, ela não visa lucro. Então, normalmente os juros dela são abaixo do mercado, né? Como é algo que é para se pensar no futuro, a longo prazo, então, se a pessoa ela tem a possibilidade, a capacidade de fazer esse financiamento do FIES, faça, porque é o seu futuro. Não, principalmente para as pessoas que não nasceram com uma família agraciada, elas precisam fazer isso. Não conseguiram passar na universidade federal, mas precisam ter um curso, porque hoje em dia a base para você conseguir um emprego mediano é o curso superior. Mais uma vez, como eu falei, não é uma questão de escolha, é necessário fazer. Professor, em relação ao pacote do governo, com medidas que visam justamente aí aumentar, como é que chama aquele déficit, como é que chama? O superávit primário, não é isso? Superávit Exatamente, primário. Que agora não é mais esse nome. Esse nome mudou? Como é que é agora? Agora não é mais superávit primário, agora ele é resultado primário, se me falha. Certo. Mas se não for essa palavra, é o equivalente. Por uma manobra que o governo fez para poder escapar das leis que anteriormente puniam quem não conseguisse alcançar o superávit primário. Entendi. E em relação a esse pacote, professor, o senhor já disse aqui que nós estamos na iminência de ter uma retração no mercado de trabalho. Isso. Quem tem o seu emprego agora, que estava pensando em mudar de emprego, tem que ter que fazer isso com muita cautela? Olha, levando em consideração, porque assim, no nosso estado, infelizmente, o predominante é o emprego público. Certo. Né? Então, o cidadão aqui no estado do Acre, por incrível que pareça, ele não é muito afetado, ou é afetado de forma muito branda do que acontece nas regiões mais ativas do país, né? Aqui ainda é aquele comércio familiar, a pessoa não tem tanta necessidade de fazer a demissão para a pessoa, a não ser que esteja extremamente necessário, né?
Mas se nós formos levar em consideração a dinâmica do restante do país, que é a grande rotatividade, seria melhor se fosse algo ou um setor que a rotatividade não fosse tão grande. Que, por exemplo, o setor de construção civil, que é um dos 4 setores da economia que mais possui a rotatividade. Ele é muito sazonal, principalmente aqui para o nosso estado, né? Uhum. Mas para aquela pessoa comum que já está no seu emprego, é melhor que fique nele, porque esse ano, infelizmente, é o ano das incertezas. Tanto é que o próprio mercado financeiro, o próprio mercado econômico, ele toma susto com o que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Muita gente tem me dito, eu tenho ouvido muita gente falando, pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu na área de economia, alguns tão leigos quanto eu nessa área, que dizem que as medidas, se o governo Dilma não tivesse tomado, seria tomado por aquele que tivesse vencido a eleição, no caso, o Aécio Neves. Primeiro, o senhor concorda com isso? E segundo, que resultados nós podemos ter com essas medidas que estão sendo tomadas, principalmente a curto e médio prazo, professor? Sim, nesse sentido eu concordo com você, Arquibaldo, que independente de quem for o presidente, ou que tenha sido eleito, teria sim que tomar essas medidas para, primeiramente, manter o dinheiro dos investidores aqui no nosso país. É necessário, nosso país ainda funciona dessa forma, e o aumento dos impostos para poder nos manter, porque o capital exterior é para poder fazer financiamento, os impostos é para nos manter. Então é uma situação bem complicada. Independente de quem fosse o governante, teria que ter essa atitude, infelizmente. Mas não estava na hora também, professor, desculpa interrompê-lo, mas do governo federal começar a cortar mais gastos? Olha, pelo princípio da boa gestão, né, a ideia é sempre cortar gastos, né? O porquê que a União não fez isso, não sei. Não sei porquê. Não é a minha área, não é a ciência política, né, para poder dizer precisamente por que isso não está acontecendo. Mas a boa gestão prega que é necessário fazer esses cortes. Talvez porque desagradem os aliados do Congresso? Pode ser, né? Que vivem ali no toma lá da cá, né? Eu estou aprendendo muito nessa questão política assistindo uma série chamada House of Cards. E muito boa. Com Kevin Spacey. Recomendo a todo mundo que assista. E aí eu estou aprendendo realmente como é que funciona esses bastidores políticos, né? Muito, muito horrível, mas se é assim que funciona... É a realidade, né? E é uma série norte-americana, então não é um privilégio, entre aspas, só nosso ter umas relações políticas da forma que é mostrada na série. Mas, professor, e os resultados a curto e médio prazo dessas ações, dessas decisões, medidas tomadas pelo governo federal? Olha, normalmente medidas impopulares, elas são tomadas nos primeiro e segundo ano. É tradicional o Brasil, né? Então, normalmente, cortes, aumentos, eles são feitos nos primeiros 2 anos. Só que eu acredito que, como o nosso país está... por exemplo, agora vai entrar uma recessão dos automóveis, né? Aliás, para quem está guardando dinheiro para comprar um automóvel, dá uma seguradinha aí para o segundo semestre, porque as montadoras elas estão passando por grandes problemas na venda, não estão conseguindo tirar os carros dos pátios de venda, né? Não estão conseguindo vender. A tendência, muita promoção. De acordo com o Exame, né? Com a revista Exame, né? Com as pesquisas que estão feitas no Brasil. Então, para quem está pensando, dá uma seguradinha que os preços vão melhorar. E, infelizmente, para o consumidor isso é bom. Mas aí, se a empresa não consegue vender, obviamente vai haver demissões. E diminui também a arrecadação do governo. É uma cascata. Então, assim, ou você consegue, na verdade, é um tríplice problema. Ou você agrada o governo, ou você agrada o consumidor, ou você agrada o empresário. Infelizmente, não conseguimos encontrar aí uma balança que conseguisse pelo menos agradar 2. Ou você agrada um, ou você não agrada nenhum, infelizmente. Entendi. Professor, rapidamente agora, para encerrar, nosso tempo está estourado. Sim. O senhor acha que essa crise, ela dura quanto tempo? Olha, infelizmente, eu não sei, porque o pacote ele é feito e bimestralmente, semestralmente, eu não sei como é que vai ser avaliado, mas acredito que no mínimo espaço possível para verificar os impactos, vai depender da resposta do mercado, né?
Infelizmente houve essa baixa no grau de investimento da Petrobras, isso afetou o Brasil, mas os escândalos que estão havendo de algumas pessoas, que isso impactam negativamente na imagem que o Brasil tem dos investidores no mundo, né? Então, na verdade, nós não vamos ter, na minha opinião, um resultado agora. Acho que o ministro da Fazenda, Levi, ele esteja fazendo isso esperando um resultado aí a mais a longo prazo, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Por isso que em muitas das entrevistas ele pede calma no mercado. Olha, vamos aguardar um pouquinho, eu já estou fazendo as medidas, eu estou aumentando os impostos, muito impopular diante da população, né? Vamos pagar mais, mas mostrando para o investidor que está tendo onde tirar dinheiro, então o investidor ele se sente confiante, investe no país sabendo que ele futuramente não vai levar um calote. Tá certo. Professor Wesley de Brito, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pela sua vinda. Nós nos estendemos um pouquinho mais aqui neste bloco em função da urgência desses temas que debatemos e também por sua complexidade. Sim. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Foi Obrigado. muita gentileza sua nos visitar aqui no Boa Noite Rio Branco e prestar informações valiosas sobre esse momento econômico que passa o país. Dicas para você, como nós dissemos aqui, que quer viajar, comprar um carro ou uma casa. Muito obrigado a você que nos assiste. Faremos um primeiro intervalo entre blocos deste programa. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Por favor, não saia daí.